Nos comentários, um de meus ouvintes pediu para que eu falasse do tema da impulsividade. Ele disse que alguém teria feito esse tipo de instrução, ou de que é comum que se faça esse tipo de instrução para que as pessoas mais impulsivas parem e pensem, que elas consigam fazer isso, parar e pensar. E ele faz uma objeção de que como é que vem esse tipo de regra, esse tipo de conselho, instrução, se é justamente isso que essas pessoas não conseguem fazer. É exatamente, o problema de muitas das regras, das instruções, é que elas não são detalhadas o suficiente, que elas não conseguem trazer em detalhe o como fazer para que as pessoas consigam fazer isso. Pare e pense, mas como é que vai fazer para parar e pensar, se é o caso, né? Como é que a pessoa vai conseguir fazer isso? Claro que existem outros tipos de regra para impulsividade, que para parar e pensar, ou para parar, de alguma forma conseguir uma pausa e conseguir quebrar o ciclo da própria cadeia de respostas para a impulsividade, para os atos impulsivos. Alguns chegam a recomendar para que a pessoa pare e prenda a respiração, conte indefinidamente, conte até 10, conte até 50, conte até 100, parar e prender a respiração, tentar de alguma forma alongar a respiração, se concentrar na própria respiração. A pessoa pode fazer uma série de coisas, ela pode tentar fazer, claro, uma série de coisas, pode tentar começar nessa hora a cantar, ela pode tentar ir descobrindo o que faz com que ela fique impulsiva e perca a cabeça e tentar ir descobrindo quais são os sinais disso, os sinais que podem ser de alguma forma alerta e podem servir como um aviso para que a pessoa consiga, a partir desses sinais iniciais ou pré-iniciais dos atos impulsivos, para que ela consiga se esquivar da situação, sair da situação e ter um controle maior ali dos estímulos que são desencadeadores de atos impulsivos, de comportamentos impulsivos. Então, de fato, pode ser que isso é num processo psicoterápico, aí varia de pessoa para pessoa, a pessoa vai descobrir quais são os sinais no ambiente dela, no contexto dela, no corpo dela, quais são os sinais que ela apresenta, que ela percebe, que de alguma forma são sinais mais iniciais e que a partir daí ela pode tomar uma atitude que faça com que tudo seja diferente, que ela não perca a cabeça e tudo. Então aí vai variar de pessoa para pessoa. A pessoa, de repente, ela percebe que ela começa a alterar o tom de voz, então ela fica mais atenta para isso. E como fazer para ela ficar mais atenta para isso? Que ela está alterando o tom de voz. Qual é o alerta que vai surgir no ambiente a partir dela, que alerta ela mesma vai conseguir produzir nessa hora para si mesma, ou outras pessoas até alertando. Então pode ter ajuda de outras pessoas também, e com a ajuda de outras pessoas a própria pessoa vai se condicionando, ela vai condicionando, porque alguém já dá um alerta ali e ela vai ficando mais sensível para quando ela tem algumas alterações. Às vezes alteração de voz, por exemplo, a pessoa começa a alterar o tom da voz e alguém já dá dica, você está alterando o tom da voz, e ali ela já é capaz, tem uma capacidade maior de se conter e não escalar na agressividade. Então, tem várias aí possibilidades que podem ser trabalhadas individualmente, com tentativa e erro, com ensaios, com um certo treinamento que vem muitas vezes de um processo de orientação psicológica ou de psicoterapia. Mas aí essa pessoa, como fazer? É exatamente aí que entra essa questão específica que varia muitas vezes de pessoa para pessoa. Claro que, como eu falei aqui, existem orientações gerais de exercícios respiratórios, de parada para contar, como eu disse. Mas a questão da impulsividade também tem uma relação com os outros, que é uma relação de gratificação e punição ou não gratificação, que no caso é a extinção. As pessoas muito impulsivas, muitas vezes, elas estão sendo gratificadas pelos ambientes nos quais elas estão, com as pessoas com as quais elas estão interagindo, e essas pessoas com as quais ela interage não percebem que estão gratificando a pessoa que está sendo mais impulsiva. Vou dar um exemplo pessoal, tá? Já me vi em alguns contextos onde
eu me expressava de uma determinada maneira e as pessoas se assustavam, e quando elas se assustavam, aquilo não era punitivo para mim e somente gratificava a expressão que eu estava tendo, uma expressão inadequada, e eu acabava intensificando essa expressão inadequada. Eu lembro de ter conversado com algumas pessoas que ficavam assustadas e ter dito a elas, eu sinto que eu começo a falar algumas coisas que não são muito legais e aí você se assusta, e quando você se assusta, você parece que tem um sentimento de que, demonstrando para mim que está assustada, de que isso vai fazer com que eu me iniba, e pelo contrário, isso acaba reforçando e intensificando a minha resposta, e é uma coisa meio incontrolável da minha parte, e da tua parte foi a tentativa de controle, mas talvez se você não demonstrar que está assustado e relevar, deixar isso para lá, tratar isso como uma coisa talvez mais trivial e não achar que isso é um absurdo, talvez não intensifique a resposta e não piore o quadro. Então, na nossa interação aqui, eu peço para que você, por favor, não se assuste. E aí, no caso, quando eu dizia, por favor, não se assuste, porque eu sentia que a pessoa tinha uma reação intencional de susto, manifestar o susto meio que intencionalmente para fazer com que eu me inibisse. E nessa tentativa as coisas saíam não conforme o que aquela pessoa estava tentando, saía tudo meio pela culatra, né? O efeito não era tão bom quanto imaginado. Então, muitas vezes é nessa interação com o outro, e em tentativas de conversar com o outro e ver com o outro, que o outro está tentando conosco, e tentar ajudar até o outro a melhorar o que ele está tentando conosco a partir do que a gente sente. Fala, você está tentando, eu também não gosto de ficar assim, você está tentando, sinto, agradeço muito e tudo, mas eu gostaria que talvez se a gente tentasse fazer de uma outra maneira, eu conseguiria controlar melhor meu comportamento, a minha impulsividade, eu conseguiria ter aí no caso um efeito melhor aí para nossa interação, um efeito mais saudável. Então tem isso também que depende muito do ambiente e do comportamento dos outros em relação a nós também tem isso. E aí muitas vezes um psicólogo vai ter que conversar com a família, entrar em novos acordos de comunicação na família ou no ambiente que a pessoa mais frequenta e tudo, porque eu como psicólogo já coloquei aqui para vocês, talvez eu coloque o vídeo no card ou na descrição, de que eu prefiro ter uma intervenção sistêmica, essa intervenção às vezes com familiares, pode ser com colegas de trabalho, colegas de escola, porque essas pessoas, elas têm um papel muito grande em como nós vamos também nos comportar. É importante ter esse rearranjo de contingências, esse rearranjo dessas relações que as pessoas têm conosco e como que isso configura para produzir o que a gente produzir o nosso comportamento. Então, se as pessoas se comportam de uma maneira diferente em relação a nós tendemos a nos comportar de modo diferente também. Agora, essa ideia de que a solução vai sempre ocorrer a partir do próprio indivíduo e de uma forma abrupta ou vaga, isso não existe. Então é esse o ponto que eu acho que não faz o menor sentido nós insistirmos de que basta o sujeito produzir algumas mudanças que a gente não sabe como exatamente ele vai começar a produzir essas mudanças, que a partir disso a gente vai alcançar a grande alteração, aquela grande mudança desejada. É por aí que a coisa não anda. Para a questão da impulsividade, nós temos então que trabalhar bastante com o sujeito nos detalhes, nos contextos específicos daquele sujeito para a vida dele. E talvez aí recomendações gerais. Eu não teria muitas recomendações gerais, o que eu teria aqui para vocês é mais dizer que esse sujeito tem muitas vezes o comportamento dele mais fortemente controlado por essas gratificações mesmo no mundo histórico também de vida. E aí tem toda a questão do treino de novas habilidades. E aí isso muitas vezes demanda sim um processo de psicoterapia mais profundo, não tem jeito, porque nessa tentativa constante, nesse constante trabalho de treinamento, inclusive, com aconselhamento psicológico ou psicoterapia, que a coisa vai caminhar com mais facilidade. Então, eu diria a vocês que a pessoa impulsiva, muito impulsiva,
ela vai precisar, muitas vezes, de um processo mais detido, mais pormenorizado de orientação psicológica ou de psicoterapia. Não tem outro jeito, muitas vezes, porque são casos difíceis, geralmente difíceis, porque há todo um histórico de condicionamento, há toda uma questão de aprendizagem cultural, muitas vezes, e há todo um processo grande de gratificação que a pessoa teve para se comportar daquela maneira. Se ela continua sendo tratada da mesma maneira, a tendência é que ela continue a se comportar da mesma maneira. É muito assim mesmo, e aí como fazer? Como fazer para mudar o ambiente? Porque é o ambiente que cerca a pessoa que tem que ser alterado. Skinner sempre foi muito claro em relação a isso. Se você quer mudar as pessoas, você tem que mudar o ambiente, tem que mudar as contingências, não tem jeito. Não adianta a gente achar que existe alguma coisa que vai partir de dentro simplesmente por boa vontade, simplesmente pela decisão de mudar. E todo aquele papo, me desculpe, mas todo aquele papo furado. Não é por aí, não é por aí mesmo. Então, eu espero que esse vídeo tenha dado alguma luz para vocês em relação a essa questão. Se surgirem mais questões, coloquem aí que eu vou tentar responder em vídeos futuros e a gente vai assim conversando. Se você gostou desse vídeo, por favor, me ajude a alimentar o algoritmo do YouTube, dando like, dislike, compartilhando, se inscrevendo no canal, fazendo comentário, qualquer comentário. Pode comentar até aí, olá, boa tarde, oi, já ajuda bastante. Estou colocando na descrição ou até mesmo no primeiro comentário fixado, os links para meus livros na Amazon. Então fiquem à vontade aí para adquirir os livros, para conhecer, ter um pouco ideia de como é meu trabalho, de como eu venho produzindo conteúdo aqui para vocês no YouTube. E também o link para minha última publicação, que é meu último livro, Agonia e Sonho, Memórias e Reflexões de um Psicólogo nos Meandros do SUS. Um livro com escritos sobre as minhas experiências pessoais, profissionais, como psicólogo do SUS, em histórias que eu narro ali, de eventos e passagens e interação com pacientes e que tratam de eventos extremos, muitas vezes, impactantes, emocionantes, e minhas reflexões sobre esses eventos e sobre uma série de conceitos correlacionados. Obrigado por tua audiência e até a próxima!